Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Arduino, onde eu faço a engenharia reversa de projetos de Arduino que foram criados por alunos do curso online Arduino do Bloco ao Código. Então eu vou mostrar tanto a parte da eletrônica, do desenvolvimento da eletrônica, como também a parte da programação. Hoje a gente vai trabalhar com o projeto da Sandra Elias, né? Ela criou aqui esse presépio nessa caixa, projeto bem bacana. Então olha só para você ter uma ideia, quando aproxima a mão, ela consegue abrir a caixa. Então basicamente isso aí, ó, vou repetir. Olha só, a gente consegue ver mais devagarzinho aqui, ó. Ó, no momento que a mão se aproximou, aqui esse dispositivo vai abrir a caixa e aí vai ter esse presépio super caprichoso, super bacana. A primeira coisa que a gente tem que atentar nesse projeto é que dois componentes estão sendo trabalhados aqui. O primeiro é o ultrassom, e a gente vai entrar em mais detalhes do que é o ultrassom, mas ele basicamente faz a captação da distância. Então, quando alguma coisa está próxima, eu posso pegar esse valor de distância e fazer alguma reação, né? Fazer alguma outra coisa funcionar. Nesse caso aqui, ele foi programado de tal forma que quando a mão se aproximasse, ele ativaria esse outro componente aqui. Quem já estava aqui nos outros vídeos já ouviu falar dele, que é o servomotor. Então o servomotor ele consegue posicionar aqui a caixa e aí vai abrir a nossa caixa aqui e ela vai poder mostrar o seu presépio de Natal. Então um trabalho bem bacana, super caprichoso. E vamos lá então para o Arduino, para o Tinkercad, na verdade, para a gente começar os passos iniciais desse projeto. Então, estamos aqui no Tinkercad, já estamos com o nosso Arduino, com a nossa protoboard, e vamos começar aqui trabalhando com esse ultrassom, né? O ultrassom, ele não vai estar aqui na parte do básico. A verdade é que você até encontra o ultrassom na parte do básico, que é esse aqui, só que esse sensor, ele tem apenas 3 perninhas e não é o sensor que a gente costuma usar na maioria das vezes. Então a gente vem aqui no modo de todos, né? Ou seja, temos componentes complementares no Tinkercad. E aí a gente vai encontrar aqui embaixo, ó, esse outro sensor de distância. Se você perceber aqui, ó, esse aqui é azul mais clarinho, esse aqui é azul mais escuro. E vamos ter 4 perninhas. Então, ó, quando eu colocar aqui vai ficar mais fácil de perceber. Ele tem 4 perninhas aqui. O nome desse ultrassom é HC-SR04, tá? E, bom, como é que ele funciona basicamente? Um ultrassom, na essência, e não só como componente eletrônico, ele foi baseado muito com a forma de pegar a distância, de captação de distância lá do morcego, por exemplo. Então, o morcego é um dos poucos bichos ali que conseguem se movimentar durante a noite, porque ele capta a distância com uma espécie de ultrassom. Como assim? Ele emite esse som e quando esse som bate e volta, né, como efeito de qualquer onda, ele consegue meio que calcular, né, o sistema interno dele calcula e ele consegue saber se alguma coisa está perto ou se alguma coisa está longe. E o nosso ultrassom é a mesma coisa. Ele vai emitir uma onda, né, uma onda de ultrassom, né, uma onda audível, mas aí vai ter um outro dispositivo que vai calcular o tempo que demorou para essa onda voltar e com isso vamos ter o nosso ultrassom funcionando e calculando a distância necessária. Então nós vamos ter aqui 4 pinos, né? Então, que vão ser os 4 encaixes, que vamos dizer assim, do nosso trabalho, tá? Então, temos aqui o VCC, o pino Trigger, o pino Echo e o pino Ground. Vamos começar pela parte mais fácil de compreender, né? A parte do VCC e do Ground é a alimentação, né? Então, a gente, da mesma forma que tem lá no servomotor, você vai ter que jogar uma energia para esse ultrassom funcionar e essa energia vai vir do próprio Arduino. Então, o VCC vai ser alinhado a esses 5 volts e o ground pode ser o próprio ground do Arduino. Então, eu vou fazer o encaixe aqui nessa parte da protoboard, né? Que é geralmente o padrão que a gente faz. Então, vou colocar os 5 volts aqui. E aí, né, lembrando que no momento em que eu encaixo
os 5 volts nessa parte aqui da protoboard, todo mundo aqui dentro desse buraquinho passa a ter 5 volts também, tá? E coloquei da cor vermelha, né? Geralmente a parte do VCC, essa parte de energia, a gente vai tentar colocar da cor vermelha para não se perder, né? E aí o próximo passo é pegar o ground e vou encaixar aqui no negativo. Então aqui, ó, ficou destacado de verde, quer dizer que todos, a partir desse momento, passa a ser o ground. O ground também sempre seguindo o padrão de deixar da cor preta, né? Então essa parte da organização eu acho primordial, né? Porque no decorrer do caminho você pode acabar se perdendo, muita informação. Então vamos se atentar com essa parte aqui. Então a gente vai usar essas alimentações como base não só para o ultrassom, mas para o servomotor daqui a pouco. E aí eu posso alimentar o meu VCC bem aqui. Então eu vou colocar 5 volts, né? Posso pegar qualquer ponto aqui da minha protoboard. E posso colocar aqui também no ground. Vou colocar da cor preta. Bom, beleza. Essa é a parte trivial e a parte que é bem parecida com os outros programas. E esse trigger, né? Trigger e echo, né? Ele tem uma tradução aqui, né? As traduções maravilhosas do Tinkercad. Ele chama de acionador e de eco. O que acontece aqui? Eu vou até já iniciar a simulação do simulador, do ultrassom, apesar da gente não ter começado a programar ainda. Só para mostrar uma coisa para você. Ó. Quando eu clico aqui, o ultrassom ele abre. Olha só, ele tem uma simulação muito interessante, porque ele vai ter essa bolinha e vai mostrar a captação da distância. Então o que acontece? A gente vai ter um pino trigger que vai enviar um sinal, né, tentando captar essa distância, e aí depois que enviou essa onda, o ultrassom começa a calcular internamente o tempo que vai voltar, e a parte que vai voltar vai ser captado pelo pino echo, entendeu? Então o trigger envia o sinal e o echo capta o sinal, basicamente é isso. E aí quem vai fazer isso, quem vai fazer tanto esse envio como essa captação, são pinos digitais, então nós podemos escolher pinos digitais aqui para fazer essa captação, tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou escolher o pino 8 para captar o trigger, né? Para acionar o trigger. Beleza. Opa, peraí que ele saiu todo troncho aqui, vou fazer de novo. O trigger, beleza. Vou deixar da cor verde mesmo. E o 9 vou usar para encaixar no eco, beleza? Vou deixar ele da cor amarela. Então, basicamente, já está montado, então esse é o circuito do nosso ultrassom. Então, vamos dar uma olhada no código para ver como a gente faz a programação dele, tá? Então, já tem até uma colinha aqui, mas vamos começar do zero. O que acontece? O ultrassom, ele é um sensor que trabalha... Deixa eu só dar um delete aqui. Pera aí, rapidão, que ele tá... Beleza. Então aqui, o ultrassom funciona como uma entrada, né? Como uma entrada digital. Ou seja, ele vai pegar algo de fora e vai tentar analisar essa informação, né? Então, a gente vai vir em entrada e temos várias coisas aqui com relação a leituras, né? Leituras de sinais. E vamos ver aqui, ó, que o ultrassom, ele tem aqui, ó, ler sensor ultrassônico, né? No pino acionador tal, pino eco tal, não sei o que. Então, aqui por si só, a gente não tem a capacidade de captar nada. A gente só tem esse valor aqui, se eu colocasse o simulador para funcionar, isso não quer dizer nada. Primeira coisa que eu tenho que me atentar é os pinos, né? Eu tenho que fazer a programação dos pinos. Então, eu tenho o pino acionador, que é o trigger, né? E tenho o pino de eco, que é o eco, beleza. Então, aqui o 8 é o acionador, então vou colocar aqui pino 8 acionador. E o pino 9 é o eco, tá? Então, beleza. Então, antes da gente realmente começar a programar e tudo mais, é interessante a gente perceber como nós vamos ler essa distância. Como eu falei, a gente não está conseguindo fazer nada aqui. Então, precisamos de uma saída, alguma coisa que vai dizer a distância captada pelo meu ultrassom. Então, para isso, eu venho aqui em saída e vou fazer a leitura utilizando o monitor serial. Então, eu tenho um bloco aqui, ó, imprimir no monitor serial,
Hello World com nova linha. O monitor serial é uma funcionalidade do Arduino, né, que permite que a gente imprima, ou seja, que ele passe, que ele mostre para a gente resultados, né? Então, se eu colocar aqui, ó, só imprimir monitor serial Hello World, eu vou clicar aqui, ó, monitor serial, vou ver os resultados. E quando eu simulo, eu vou ter aqui, olha só, ele escrevendo Hello World. Então, ele está mostrando para mim o que eu colocar aqui dentro. Posso escrever qualquer coisa. E também posso captar resultados. No caso, eu vou captar a leitura do meu sensor de distância. Então, eu vou colocar aqui, olha só. E aí eu vou iniciar a simulação. Então, nesse caso de cá, ó, ele está captando uma distância, que é 113,60. E de onde está vindo essa distância? Lá daquela parte que eu mostrei para você no começo, ó. Aqui ele está vindo em centímetros, né? Então, 113,4. Se eu aproximar a bolinha, ele vai mudando, ó, mudando para o valor aproximado que está aqui, beleza? Então, a gente pode fazer essa aproximação. Então, esse aqui é um excelente primeiro passo. A gente consegue, né, saber o quanto que ele está captando distância e tudo mais. Então, já é um grande passo que a gente deu aqui. Bom, mas mais importante do que saber essa distância é saber o que a gente vai fazer com isso. Então, lá no trabalho da Sandra, o que ela fazia? Ela, a partir de uma determinada distância, né, quando a mão estiver perto, o ultrassom identificou que a mão estava perto, eu vou fazer alguma coisa. O que ela fazia? Ela ativava o servomotor. Então, o servomotor, a gente pode pegar aqui, vamos descendo um pouquinho mais. Aqui, ó, micro servo. Vamos colocando aqui. Vou inverter. Então, vamos lembrar um pouco, né? Já mostrei o servo outras vezes, em outros vídeos aqui. Mas só para lembrar, o servomotor, o que ele faz? Ele é um motor especial em que ele só se posiciona da posição 0 grau até a posição 180. Então, ele não é um motor que fica girando continuamente. Na verdade, o grande propósito do servomotor é precisão. Precisão e alto torque, ou seja, uma alta força para ele conseguir movimentar coisas e tudo mais. Então, a gente vai utilizar o ultrassom, ou seja, quando eu estiver perto, eu quero que ele ative meu servomotor. E o servomotor tem uma outra coisa que é maravilhosa, que é exatamente parar numa posição exata. Então, outros motores tradicionais, motores de corrente contínua, a gente tem essa dificuldade de parar numa posição específica e o servomotor ele é muito bom nisso, né? Então, eu consigo colocar, quero que ele pare na posição 10 graus. Eu vou parar na posição 10 graus. Se a gente olhar o trabalho da Sandra, no momento aqui, ó, em que ela coloca para mexer, ela coloca em 90 graus, por exemplo, esse valor aqui, né? E aí, ele fica fixo, ele não continua movimentando, né? Então, é isso que o servomotor vai fazer pela gente. E como é que funciona o servomotor? Ele tem 3 entradas, né? A entrada de alimentação, que ele chamou de potência. Aqui o solo, que é o ground. E a parte do controle, que é a parte onde a gente vai dizer para o servomotor aquilo que a gente deseja, né? O posicionamento que a gente deseja que ele fique, tá? Então, vamos iniciar com a alimentação. Posso pegar também qualquer ponto aqui na minha protoboard, focando em deixar na cor vermelha e deixar aqui no ground na cor preta. Beleza. E aí eu vou escolher, né, algum pino digital para conectar no meu servomotor e a gente fazer esse controle, né? Quando a gente for lá para a parte da programação, nós vamos fazer o controle do servomotor. Então eu venho aqui, vou colocar da cor laranja, beleza? Então ótimo, ele está no lado de cá, o servomotor e o ultrassom. Beleza? Acabou o trabalho? Na verdade, agora a gente tem que fazer esses caras se comunicarem, né? Eu tenho que colocar uma programação para dizer basicamente para o ultrassom que é se alguma coisa estiver perto, o ultrassom, o servomotor vai se mexer. Se estiver longe, o servomotor não faz nada, fique na posição padrão. É basicamente isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Vou baixar o monitor serial aqui. Então, como a gente vai fazer essa questão condicional, né? Uma condição para quando ele estiver perto, eu vou aqui em controlar e vou pegar esse bloco aqui, ó. Se, então, se não. O que ele faz aqui, ó? O se, então, se não, ele usa o nome outro, né?
é basicamente, se a condição que eu colocar aqui dentro for aceita, ele vai fazer o que está acontecendo aqui dentro. Se não, se ele não passou por isso aqui, ele vai ignorar essa parte e vai passar para o lado de cá. Então, que condição vai ser essa? Eu falei que é se ele estiver perto, se ele estiver próximo. E o que é próximo, né? Então, a gente pode determinar isso a partir de uma comparação. Então, para usar elementos de comparação, eu venho aqui no matemática e vou pegar esse segundo aqui, ó. Por enquanto tá esse 1 menor que 1. Então, da mesma forma que a gente tinha lá no monitor serial, que ele já vem com valor padrão, eu não preciso usar o valor que tem aqui, posso pegar essas captações aqui e fazer comparações. No caso, eu vou captar o valor recebido pelo sensor de ultrassom e basicamente assim, eu quero comparar a distância. Então, se a distância do meu ultrassom for, por exemplo, menor do que 20, ou seja, o que é 20? 20 centímetros, menor que 20 centímetros, faça alguma coisa. É a forma inicial que eu estou dizendo, por exemplo, que alguma coisa está perto. Então, vamos ver aqui, ó. É basicamente a gente lê o que está acontecendo aqui. Vou até deixar o monitor serial, não tem problema. Então, se eu lendo o sensor de ultrassom nos pinos, tananana, se a distância lida for menor que 20, então faça o que tiver aqui dentro. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele abra a caixa. Se a distância é pequena, abra a caixa. O que é abrir a caixa? É movimentar o meu servomotor. Para movimentar em servomotor, eu venho em saída e vou pegar aqui, ó, girar servo no pino tananã em tantos graus. Então, vou pegar aqui, ó, girar o servo. O pino que ele tá, ou seja, o pino digital que controla o servo é o pino 7, tá? Então, eu quero que o pino 7 mova o quê? Aqui, ó, se a gente perceber, olha só, ele estaria, a gente pode começar, por exemplo, na posição 0 graus e podemos ir para a posição 90 graus, né? Então, ele não fez a volta completa, então seria 90 graus. Beleza. Então, se girar o servo, se a distância estiver pequena, ele vai para 90 graus. Bom, e se não tiver, se não estiver perto, o que eu vou fazer? Eu vou girar, então eu vou pegar de novo, girar o meu servo no pino 7 em 0 graus. Beleza? Então, eu vou ter isso. Olha só, vamos ver a simulação aqui. Então, olha só, vou iniciar a simulação. Ele está ultra lento, está muito lento aqui. E a gente vai perceber, ó, 89,2 centímetros. 89,2 centímetros é maior do que 20. Então, se ele é maior do que 20, ele vai continuar na posição 0 graus. Ele vai estar só essa pequena movimentação, que é tipo uma ativação dele, mas ele vai estar na posição maior que 90 graus. Quando eu vou diminuindo a distância, então eu vou vir aqui, ó, 14. 14 é menor. E a gente já pode perceber que o servomotor começa a se mexer, tá? Então, aqui, ó, tá bem lento. Logo mais a gente vai dar uma olhada no Arduino mesmo, né? Como é que vai acontecer e vai perceber que essa movimentação é praticamente instantânea, tá bom? Então, aqui tá perto, ele vai abrir a caixa. E aí, quando tá longe, ele vai fechar a caixa, né? Então, ele vai fazer essa movimentação aqui. De novo, né? Tá bem lenta, mas a gente pode ver aqui, olha só, quando a mão ficou próxima, ele abriu, e aí ele mostrou, e depois de um tempo ela fechou, né? Então a gente tem essa movimentação aí, beleza. Ó, se a gente parar para perceber o trabalho aqui, ela, quando fechou a caixa, quando abri a caixa, ó, vamos pensar um pouco, eu quero mostrar um presépio, né? Eu quero mostrar um presépio, eu quero que as pessoas vejam o meu presépio. Se eu fechar aqui instantâneo, se eu ficar com a distância maior, ele vai movimentar na hora. Então não é bem isso que eu quero que ele demore um tempinho para fazer isso. Então, para eu ter essa demora, né, para as pessoas verem o meu presépio, é importante eu esperar um tempo. Então, vou colocar aqui só para a gente visualizar melhor, para ele aguardar 5 segundos. Né? Então, quando, na verdade, aqui em cima, né? Ó, ele vai girar o servo, ele vai abrir a caixa. Então, se está perto, abra a caixa, espere 5 segundos e depois fecha. Tipo assim, esse é o tempo em que eu achei suficiente para as pessoas verem meu trabalho e tudo mais. Então, olha só, a gente fez isso,
Agora vamos dar uma olhada como vai ficar a questão do Arduino mesmo, né? Então esse aqui é a linguagem de blocos, o Arduino físico não enxerga isso, temos que ir para a parte do texto. E olha que texto gigante que a gente tem aqui. Ó, vou passar aqui para o ultrassom. Então, olha o texto gigante, gigante. Na verdade, é até engraçado isso, porque isso aqui tudo é só relacionado ao ultrassom. Eu vou até voltar aqui para mostrar uma coisa. Eu vou tirar aqui rapidinho o servomotor. Eu vou tirar esse sim, então, só para mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui só a questão do sensor ultrassônico. Só isso aqui, só o sensor ultrassônico. E a gente vê, olha o tamanho do código, só por causa da presença do sensor de ultrassom. Isso não é por causa do monitor serial, é só por causa do sensor de ultrassom. Esse único bloco. Esse único bloco aqui, ele tem todo esse código de cá no texto. Então, assim, é por isso que às vezes eu gosto de bater na tecla de que às vezes vale a pena a gente começar trabalhando com a linguagem de blocos, porque você consegue fazer alguns trabalhos e não precisa se preocupar tanto com isso. Então, aqui, por exemplo, né, a parte mais importante, né, do programa é o setup, né? A parte mais importante não, né? A parte em que ele inicia é o setup, a primeira função. Então, o serial begin, por exemplo, é para usar o monitor serial. E aí, aqui, olha só, ele tem um loop. E aí ele vai chamar uma função chamada read ultrasonic. E a distance, né? E aí ele vem para cá, que ele vai fazer, é aqui que ele faz todo o cálculo, faz toda a questão lá de captar a distância. Então, tudo isso que ele faz é simplesmente o nosso bloquinho roxo de cá. Então, olha só como essa parada é poderosa, né? Então, assim, vamos voltar lá para o programa. Vou voltar rapidão aqui para a gente não perder muito tempo. Já vou deixar aqui, vou duplicar. Acabei tirando o que não era para tirar. Não tem problema. Aqui era no pino 8. Aqui era no pino 9, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui, ó. Pino 8, pino 9. Beleza. Vou colocar um sim, então. Ele vai ler, se a distância for menor do que 20. Ele vai girar o servo, que está no pino 7, em 90 graus. E vou duplicar aqui para 0 graus. Beleza. Essa aqui é a essência do meu programa. Vou no blocos mais texto, vou copiar e vou colar, tá? Eu vou agora instalar o Arduino, né? Vou colocar, não instalar, né? Vou passar o programa para o meu Arduino físico. Então, venho aqui em Upload e aí é só esperar ver o nosso resultado, né? Então, ele vai compilar, vamos ver se vai dar certo e para fazer essa questão do upload. E aqui já temos tudo pronto, né? Aqui temos a biblioteca do servomotor, né? Ou seja, a biblioteca é um conjunto, né, de comandos que a gente tem aqui para controlar o servomotor, né? Que seria mais ou menos o que a gente tem no lado de cá com o ultrassom. Então, para evitar esse tanto de linha de código, ele já tem uma biblioteca. O servomotor também tem uma biblioteca específica, que nesse caso o Tinkercad não mostrou, optou por fazer essa função aqui. Bom, vamos dar uma olhada. Então aqui, olha só, eu estou com o meu ultrassom já conectado e tenho o meu servomotor, usando exatamente esse programa que eu acabei de criar. Então olha só, por enquanto ele está nessa posição 0 graus e quando ele se aproxima, ele vai se aproximar aqui, ó. Por enquanto, ó, não deu certo, a gente tem que dar uma olhada do que aconteceu aqui, mas deixa eu dar ó, faltou eu colocar os valores, ó. Pino 8, pino 9, vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, a gente tem que ficar atento a essas questões de posicionamento, e vamos, ó, já fez o upload, e aí aqui, ó, quando ele está próximo, ó, ele fica até meio travado, porque às vezes ele não está na precisão, ó, agora que ele está vendo que a distância é menor que 20 centímetros, ele fechou. Ó, quando a minha mão chega perto, ele abre. Quando eu saio, ela fecha. Só que o 20, ele tá meio atrapalhado, né? Então, o meu servo fica meio que captando, né? Porque meu dedo tá meio próximo aqui. Eu vou diminuir essa distância e posso diminuir no próprio código
vou diminuir essa distância para 5, porque 20 centímetros, quando se trata de abrir uma caixa e tudo mais, é um valor muito, muito grande, né? Então, olha só, vou fazer aqui, pera aí, deixa eu segurar direitinho. Então, ó, cheguei, ó, ele não está captando nada. Quando eu chego próximo, ele muda a distância. Então, é basicamente isso, né, que foi o trabalho, né, do enfeite de Natal e essa questão de captação da distância. Como eu falei, a gente também tinha a questão do tempo, né, que a gente fez antes lá. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai perceber que faltou aquele bloquinho, né, do tempo. Então, vou colocar o tempo em que a caixa fica aberta, né? Então, quando eu vejo a caixa, eu quero que ela fique aberta por um tempo e depois ela feche. Então, de novo, vou copiar, vou colar e vou fazer o upload. Então, olha só, fiz o upload e aí tá aqui, ó, aí fica 1, 2, 3, 4, 5. Então, mesmo que eu esteja com a distância aqui, ó, ele vai, deixa ele, ó, ele vai continuar aberta depois de um tempo mesmo que a gente não esteja com ela captada aqui, beleza? Então, a gente pode fazer isso. Outra coisa que é importante a gente estar atento nesse trabalho é que a Sandra usou aqui, ó, um pistão, né? Então, ela fez um sistema aqui. Aí foi uma solução mecânica para o problema dela, né? Então, ela pegou uma seringa, né? E aí, no momento em que a seringa é acionada, por isso que ela consegue fazer essa movimentação até um pouco mais suave, né, do nosso dispositivo aqui. Então, uma forma em que ela pôde fazer, porque o movimento aqui é mais brusco, né? Então, quando a gente está mais próximo aqui, o movimento fica mais brusco. Então, a gente tem essa situação aqui. Bom, a gente tem então, a gente tem essa parte do código aqui. Deixa eu voltar só para o bloco, para a gente ver melhor. A gente pode também ver essa questão do monitor serial no Arduino, né? Quando a gente está aqui, podemos captar o valor na parte de... Peraí, vamos procurar aqui. Serial Monitor. Então, a parte do Serial Monitor, ele está captando a distância. Então, olha só, quando eu vou me aproximando, ele vai... Como ele está esperando, né, os 5 segundos, ele vai demorar um pouquinho para fazer. Mas depois que ele faz o loop, ó, tá 3 centímetros. Acabei de tirar a mão, ó, ele tá 6 centímetros. Logo mais, ó, ele mostrou uma distância bem maior. Então a gente consegue, né, ter essa precisão aí do trabalho. Bom, então era isso, né? Era mostrar esse novo dispositivo. Quando você trabalha o ultrassom ou o servo, a gente tem uma gama imensa de projetos, né? No próprio Arduino do Bloco ao Código, a gente tem um conjunto de componentes, né? De trabalhos que a gente pode fazer. Então, teve uma pessoa que fez uma lixeira automatizada, acho que foi um trabalho que eu já mostrei no meu Instagram. Então, quando ela aproximava, abria a lixeira. Nessa mesma essência, uma interação do ultrassom com o servomotor. Uma outra pessoa também já fez uma casa, né? Então, assim, fazia uma casinha de papelão e aí colocava na porta o ultrassom e aí quando chegava perto ela fazia abrir a portinha. Então, são dois elementos muito ricos, né? A parte do ultrassom é uma parte um pouco mais complexa. Eu não começaria em uma turma, por exemplo, trabalhando com ultrassom, né? Porque ele tem esses conjuntos de detalhes, né? Às vezes a pessoa entender como é que é o processo pode ser um pouco desgastante. Então, às vezes começar, né, com LEDs, talvez até com um servomotor, que não é tão difícil, você consegue fazer muita coisa. Mas o ultrassom seria um nível ali um pouco depois do iniciado, um pouquinho até mais intermediário, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Queria dizer, né, que até sexta-feira, né, do dia 31 de janeiro de 2020, né, só para ver quando você está vendo esse vídeo, no dia 31 de janeiro de 2020, a gente ainda está com as inscrições abertas, né, de mais uma turma do Arduino do Bloco ao Código. Se você quer entrar, entra aqui nos comentários, tá bom? Também siga a gente lá no Instagram. No Instagram eu compartilho muita informação,
sobre educação, sobre atividades mão na massa, atividades maker, muita coisa sobre o Arduino. E também no Facebook, né? facebook.com/ensinomaker. Então siga lá a gente nas nossas redes. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que você gostou, se tem algum projeto específico que você gostaria de dar uma olhada, se você queria saber mais. Então, muito obrigado por ficar até aqui e te vejo no próximo tutorial de Arduino. Grande abraço!